Fala galera, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre geologia, formações geológicas, estrutura interna da Terra e os tipos de rocha. Vamos lá! Fala galera, a gente então vai ver hoje um pouquinho sobre geologia aqui, começando pela diferenciação entre tempo histórico e tempo geológico. Lembrando que o tempo histórico a gente costuma falar, é antigo, época do nosso pai, época dos nossos avós, bisavós. Isso daqui é muito recente se a gente for falar no tempo geológico. O tempo geológico a gente não está falando da idade de um ser humano ou dos seres humanos na Terra. A gente está falando da idade da Terra propriamente dita. E essa tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. É tempo demais para se comparar com o tempo humano. Então, quando a gente for usar unidades de medida para falar que algo é antigo ou recente numa era geológica, não usamos apenas centenas de anos ou milhares de anos. Usamos uma escala muito maior do que essa, bilhões ou milhões de anos. Então vamos lá conhecer um pouquinho das eras geológicas. Aqui a gente tem a diferenciação das 5 eras geológicas que muitas vezes a gente confunde com Eon. O Eon é outra escala, é outra diferenciação que está aqui, ó, pessoal. O pré-cambriano ele vai abarcar aí 2 eras geológicas, enquanto o Fanerozoico, que poucas pessoas comentam, vai abarcar 3 eras geológicas. Mas vamos conhecer propriamente as eras geológicas em si, começando aqui pelo Arqueozoico. O Arqueozoico é o início da Terra, a formação da Terra, a Terra que tem seu início a partir da solidificação de sua superfície, e quando ela solidifica temos a origem das primeiras rochas de 4,5 a 2,5 bilhões de anos. Posteriormente temos o Proterozoico que tem aí as primeiras e mais precárias formas de vida, seres unicelulares sendo formados ainda uma forma de vida aquática de 4,5 bilhões até aproximadamente 500 milhões de anos. Aqui a gente já entra no Fanerozoico, né? Aqui por enquanto esses dois eram do pré-cambriano, o Fanerozoico aqui. Vamos ver o Paleozoico. A era Paleozoica temos as primeiras florestas, os primeiros répteis. Ela é dividida, ela tem várias outras subdivisões, mas basicamente é isso aqui. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, procura uma tabela séria aí de divisões geológicas. O Mesozoico é da era dos dinossauros aqui, né? Predomínio dos dinossauros, divisas continentais, temos aí a deriva continental acontecendo de 250 milhões de anos até 65 milhões de anos. A Cenozoica, que zoica, que significa vida, né, pessoal? Temos a vida precária, antiga, temos uma vida média e a vida recente, né? E essa vida recente é com o planeta Terra dominado pelos mamíferos de 65 milhões de anos para cá. Temos aí uma datação que não é muito fixa para a existência do ser humano, mas calcula-se de 3 a 1 milhão de anos que existe o ser humano, né? Agora nós vamos ver um pouquinho das camadas internas da Terra. A princípio vamos ver aqui a distância entre a crosta terrestre, onde nós vivemos, até o ponto mais interno da nossa mais profunda gravidade, nossa maior gravidade, ponto mais profundo do nosso núcleo, é uma distância aproximada de 3.780, 3.780 quilômetros, uma distância muito grande e não é um milésimo do que o ser humano consegue perfurar e adentrar na Terra. Nossa capacidade de perfuração e adentrar no subsolo terrestre é muito menor que isso, tanto pela dureza das rochas que aqui se encontram, quanto pelas elevadas temperaturas do interior da Terra. Importante lembrar que quanto mais próximo ao núcleo, maior a pressão, maior a força da gravidade atuando sobre aquele ponto. Então, quanto mais a gente adentra na Terra, maior a pressão que é feita sobre os elementos que existem nessas áreas. Agora vamos conhecer um pouquinho melhor as estruturas internas da Terra de fora para dentro. Lembrando que a atmosfera não faz parte das estruturas internas da Terra, ela está ao redor do nosso planeta. Então vamos lá, começando pela crosta terrestre. Nós temos 2 tipos de crosta, a crosta continental e a crosta oceânica, sendo que a crosta continental ela é composta majoritariamente aí por granito.
O granito, que vai ser aí uma rocha que vamos estudar lá para frente, assim como o basalto, rochas ígneas. A crosta continental, ela é mais espessa, mais grossa, já a crosta oceânica, que predominantemente é formada por basalto, uma formação basáltica, então ela é muito mais fina. E aqui quando nós temos a somatória da crosta continental e oceânica, e em muitos locais, e a tenosfera, quando nós somamos isso tudo, nós temos o que nós chamamos de litosfera, a camada rochosa da Terra. A atenosfera, o que ela seria? Seria a nossa zona superior do manto, onde ficam flutuando as placas tectônicas responsáveis aí pela estruturação dos nossos continentes e também as placas oceânicas, né? Após isso, entramos na zona do manto. O manto que vai ser dividido em manto superior e inferior e que vai ocupar aí a maior proporção da massa da Terra. Mais de 50% de toda a massa da Terra, da proporção e distribuição da massa da Terra, é encontrada no manto, né? E que é formado basicamente por silício, que é a principal matéria encontrada na crosta, ferro e alumínio. E a camada mais profunda que nós temos da Terra é um núcleo também dividido em dois, núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo, ele ainda é líquido. Ele é líquido e o núcleo interno vai ser sólido. Sólido por quê? Sólido porque a pressão lá é tão grande que a matéria ela fica compacta. A composição aqui é o chamado NiF. A gente vai encontrar em alguns locais como NiF, níquel e ferro, são os dois principais elementos que são encontrados no nosso núcleo terrestre. Falamos que sobre o manto nós temos boiando as placas tectônicas, elas que são responsáveis pela estruturação dos nossos continentes e dos nossos oceanos. Vamos estudar um pouquinho, vamos entender um pouquinho do movimento dessas placas. Essas placas elas não estão estáticas, então elas permanecem em constante movimento. Cada qual com uma direção em relação ao planeta, ou se aproximando ou se afastando uma da outra e por aí vai. As placas elas podem se movimentar de 2 a 10 centímetros por ano. São movimentos muito sutis para a percepção nossa, humana e nosso tempo de vida, mas que numa escala geológica, do tempo geológico que a gente já estudou, faz uma diferença muito grande. Vamos entender quais tipos de limites de placas nós temos a partir de sua movimentação. Quando duas placas tectônicas se chocam, ou seja, quando a gente tem um encontro de duas placas tectônicas que pode resultar em diferentes consequências, tanto uma placa encavalando a outra, caso haja uma densidade diferente, ou as placas se chocando e ambas subindo, caso tenham a mesma densidade, nós temos aí um limite convergente ou um limite destrutivo. É o limite da placa de Nazca, por exemplo, com a placa sul-americana, que nós temos um encontro entre elas que vai formar, por exemplo, a nossa Cordilheira dos Andes. E nós temos também um limite divergente ou construtivo de placas. As placas estão aqui se separando, e quando a gente tem a placa se separando, a ideia é a gravidade está puxando para baixo, então o magma não deveria ser expelido. Acontece que quando a gente tem o afastamento das placas, nós temos também a liberação de pressão. Esse magma está fazendo pressão, está sob pressão, então ele é empurrado para cima, formando assim também, possivelmente, cordilheiras, né? Nós temos um grande exemplo aqui, a dorsal oceânica, meso-oceânica, uma cordilheira que temos debaixo do Oceano Atlântico, entre o continente americano e a África. Aqui no caso nós vamos ter o último tipo de limite que nós vamos estudar, que é o limite transformante ou conservativo. É uma placa roçando na outra, propriamente dito. Uma para cima, outra para baixo, uma para a esquerda, outra para a direita. Nós temos as placas, uma roçando na outra e se destruindo de alguma forma, causando alguma deformação. Nós temos um bom exemplo, a falha de San Andreas, ou San Andrés, que virou até filme, né? E aqui a gente tem aquela divisa do sul da Califórnia, pegando desde o sul dos Estados Unidos até parte do México, né? Então aqui é um exemplo desse limite de placas. Mas a movimentação de placas não vai causar apenas
o contato ou o afastamento entre elas, nós temos algumas outras consequências. Por exemplo, o vulcanismo. Repare você, se pegar um mapa com os vulcões do planeta Terra, você verá que eles estão concentrados em sua grande maioria entre os limites de placas tectônicas, justamente pois o tectonismo e essa atividade faz liberar pressão de magma, faz surgir uma cadeia que pode também ser um caminho para a liberação do magma, com destaque principal para o Oceano Pacífico, que não é nem um pouco pacífico, uma vez que lá se localiza o Círculo de Fogo. Círculo de Fogo que vai pegar desde o oeste estadunidense, o oeste da América do Sul e leste asiático, leste da Oceania. Lá nós temos uma maior concentração de vulcões e também de terremotos, né? E por falar em terremotos, vamos entender um pouquinho aqui o que é esse choque de placas, o que o terremoto pode provocar, como ele acontece, né? Quando nós temos aqui um choque entre placas tectônicas que não acontece na superfície, nós temos o chamado hipocentro de um terremoto. Então, o local onde acontece o choque entre as placas é chamado de hipocentro. Verticalmente a ele, temos subindo uma maior pressão. Esse impacto transformado em ondas sísmicas, ele chega com maior intensidade nesse ponto vertical ao impacto chamado de epicentro do terremoto. É daqui que se derivarão as ondas sísmicas e aí o terremoto ou maremoto, caso seja no mar. No Brasil, nós não temos uma grande presença de terremotos, pois nós não temos encontros ou separações, limites de placas tectônicas. O Brasil está no meio de uma delas, a placa sul-americana. Atente-se, muito comum o erro dizer que o Brasil não está sobre uma placa tectônica. Ele está, ele só está afastado dos limites, o que é favorável aí para a não existência de terremotos e maremotos. Porém, sim, nós sentimos tremores de terra, temos sismógrafos espalhados pelo Brasil, é o caso da Unicamp, que constantemente registra baixos tremores de terra que podem ser causados, por exemplo, de um hipocentro de um terremoto que aconteceu lá no Chile, na Bolívia, seja lá onde for, mas que chegou até aqui com uma intensidade muito menor. Pessoal, vimos aí uma formação em grande escala, as grandes rochas, formações rochosas, tal qual são as placas tectônicas. E aqui nós podemos ver também as rochas que nós temos hoje em dia, como elas são formadas, de onde elas vêm. Nós temos aqui 3 tipos de rochas básicos, 3 tipos de rocha. As rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Cada uma delas com uma formação diferente. Para entender um pouco mais sobre o ciclo das rochas, caso você esteja interessado, saber como uma pode derivar a outra, você pode clicar aqui no link que vai aparecer aqui em cima, que a gente tem uma aula falando um pouco mais sobre o ciclo das rochas e não apenas de sua formação. Mas agora vamos entender aí um pouquinho mais da formação das rochas. Aqui olha só, pessoal, as rochas magmáticas são as primeiras rochas formadas a partir da solidificação do magma. Esse magma que pode ser solidificado no interior da Terra ou fora. Quando a gente tem esse magma sendo solidificado fora da Terra, nós temos as rochas vulcânicas. Vulcânicas porque são derivadas do vulcanismo, ou rochas extrusivas, que é o caso do basalto, com uma granulação aí menor, né? Uma rocha mais homogênea. E a rocha, quando ela é formada a partir da solidificação do magma no interior da Terra, ela é chamada de plutônica ou intrusiva. É uma solidificação que demora mais tempo para acontecer, para terminar essa solidificação, e isso vai formar algumas rochas mais heterogêneas. Nós podemos perceber cristais diferenciados nessa rocha, o que é o caso do granito, uma rocha aí magmática intrusiva. As rochas sedimentares, por outro lado, elas são formadas a partir dos sedimentos de outras rochas compactados. Então as rochas elas vão se desgastando, o sedimento delas vai sendo depositado em alguma outra área e em determinado momento geológico esse sedimento vai ser compactado. A compactação desses sedimentos formará aí algumas rochas. O exemplo mais clássico é o arenito, né? E nós temos também aqui alguns tipos de erosão que formará essas rochas sedimentares.
erosão clássica, que é uma erosão mecânica, né? É o desgaste físico, é a quebra física da rocha com pedregulhos mesmo sendo compactados com o tempo, formação orgânica que vai formar, por exemplo, os recifes de corais. Aí, curiosidade, Bahamas, um país formado por recifes de corais, uma formação coralígena, ou também uma formação a partir de um desgaste químico de penetração da água na rocha. E por fim, nós temos as rochas metamórficas. A rocha metamórfica ela é formada também a partir de outra rocha. Outra rocha que sofreu uma ação muito forte de pressão e temperatura, uma variação de pressão e temperatura muito grande, fortes pressões, altas temperaturas, alterando a estrutura interna da rocha. Então elas vão se transformar, a metamórfica, a transformação, se transformar a partir de uma rocha. Olha lá o calcário que é uma rocha sedimentar, o calcário quando exposto a elevadas pressões e temperaturas, forma um mármore tão utilizado aí por nós, né? E nós temos também o granito, quando exposto, granito que a gente já viu, exposto a elevadas temperaturas, elevadas pressões, formando o gneiss, também muito comum no nosso próprio território. Certo, pessoal? É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixe o seu gostei, deixe o seu curtir, deixe o seu like e caso você tenha dúvidas, não deixe de perguntar. Coloque sua pergunta que a gente responde e fica ligado aí para mais vídeos que a gente tem para vocês.